Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais uma gravação das oportunidades da semana, em parceria com o canal Monitor de Mercado. Me chamo Alan, faço parte da equipe Ficube. Hoje, dia 20 de novembro, uma segunda-feira. Vou colocar minha tela para a gente iniciar com a análise do Ibovespa e vamos lá. E aí, pessoal, o Bov, semana passada estava ali testando aquela região dos 120 mil, né? Chamei a atenção que era um ponto de atenção, entendia que ali ele teria um pouco mais de dificuldade, poderia corrigir para a região ali 117, ele seria um ponto interessante, né, para se pensar em novas compras, acreditando na continuação da movimentação de alta. Bem, o Ibovespa rompeu aquela região de 120 mil e foi direto, tá? Na verdade, assim, ele rompeu 120 mil e também rompeu a região dos 122 mil, né? Então, forte movimento aí de alta semana passada do Ibovespa, né? Tiveram notícias ali, inclusive até de dados de inflação lá dos Estados Unidos que acabaram ajudando aí o mercado dessa puxada aí mais forte. Mas, de qualquer forma, Ibovespa segue na sua tendência de alta, tá? Desde que ele deixou um fundo ali na região, por volta do dia 1º de novembro, só vem no movimento de alta, né? Com poucas correções, praticamente sem correção nenhuma, tá? Eu entendo ainda que qualquer correção no Ibovespa ainda é para se pensar na compra, tá? Começo a abrir alvos no Ibov na região dos 130 mil, testar ali a região de topo histórico do Ibovespa. Não dá para afirmar quando que ele vai chegar lá, né? Mas no ritmo que ele está indo, pode ser que ainda ocorra isso durante o ano de 2023, né? Vamos ver como ele vai se comportar nos próximos dias. Mas o fato é o seguinte, pessoal, qualquer correção que tiver no Ibov, a ideia é ficar de olho ali para novas compras, tá? Estamos esticados, então pode ter uma certa dificuldade, novas compras, né? Até por conta de uma correção natural que o gráfico vem ali fazer nos próximos dias, mas eu ficaria atento no seguinte, se o Bovespa voltar para testar a partir já da região dos 122.900, 123 mil e faz um pivôzinho de alta, eu pensaria em novas compras, tá? Caso contrário, se ele ainda cai um pouquinho mais aqui na região dos 120 mil, também fez um pivô, pensaria em novas compras, tá? Eu não consigo ver ali, no momento, uma condição de venda, tá? Isso olhando o Ibovespa, tá? O Ibovespa ainda vejo que é para cima. E eu entendo que qualquer correção, a ideia ainda é pensar em novas compras, tá ok? Então, fico de olho no Ibovespa a partir dos 123 mil. Caso o Ibovespa continue reto sua movimentação de alta sem a correção, né? O próximo alvo dele é o 130, tá? Só tome cuidado com as compras, porque pelo fato de já ser um gráfico um pouco mais esticado, volto a repetir, se houver correção, pode ser que as ações elas sofram um pouco mais na continuação de alta, mas também não quer dizer que elas, dependendo da ação que estiver operando também, né, não quer dizer que elas vão perder aquela tendência de alta, né? Eu acho que nada mais é do que uma correção para depois continuar subindo, tá? Então, para quem é mais paciente, aguarda a correção para procurar novas compras. Para quem está acreditando aí que ele vai continuar sua movimentação de alta sem corrigir por enquanto, vai direto lá no 130 mil, talvez entradas com a mão menor, né, com a posição menor do que a habitual, até para evitar, né, caso o preço comece a corrigir, de ficar posicionado ali pesado numa região que pode ser, não estou dizendo que é, porque não tem como saber onde que vai ser o topo, que pode ser uma região de topo, tá? De topo, de curto prazo, né, para ele corrigir e depois retomar sua movimentação de alta, tá? O ponto que eu quero deixar ali mais claro, né, é que qualquer correção para a faixa de 123 mil a 120 mil, vejo como região para novas compras no Ibovespa, tá ok? Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, WDO FUT. Vamos lá, pessoal. Dólar, ele está numa região aqui desse fundinho anterior, nos 4.890, né? 4,89, mas ainda segue numa pernada de queda, né? Numa movimentação de topo e fundo descendente, desde que ele deixou o topo lá na região dos 5,25. Então, o dólar ainda segue o seu caminho de queda, apesar de estar em uma região de 4,89, uma região de suporte, eu ainda vejo possibilidade desse dólar buscar a região de 4,78. Mudo de ideia, se por um acaso o dólar voltar para testar fundo, não faz novo fundo e começa a trabalhar, por exemplo, acima desses 4,97, tá? Se trabalhar acima de 4,97, aí sim, aí o dólar vem para testar a região dos 5,08, né? R$5,08. E quando ele volta para testar esses 4,97, tomar cuidado porque ele pode iniciar uma movimentação de alta depois.
Por enquanto não é o meu cenário principal. Meu cenário principal para o dólar ainda é a continuação da queda e eu colocaria um alvo provável ali na casa dos 4,78, 4,79. Beleza? Então, isso que eu vejo para o dólar. E agora vamos para os candidatos da semana, né? Então, dei uma geral ali no Prisma, né? Para quem não conhece o gráfico web do Ficube, nós temos uma ferramenta chamada Prisma e aqui nós temos algumas classificações, né, para indicar bons candidatos, né? E a gente vai navegando ali, olhando um por um e tentando identificar as melhores oportunidades, tá? Então, dei uma geral ali e achei dois candidatos que eu considero interessante. O primeiro candidato que eu gostaria de chamar a atenção aqui é o gráfico de Local Web. Então, LWSA3, gráfico de Local Web. Vamos lá, pessoal. Bem, vamos começar pelo gráfico semanal. Repare o seguinte, né? Local Web. Local Web, desde que deixou este fundo aqui por volta do dia 27 de fevereiro, né? Então, essa região aqui, mês de fevereiro, ele deu essa pernada aqui de alta, né? Pernada forte de alta. E agora está ali chegando em ponto de retração dessa pernada de alta. Então, a gente está ali mais ou menos na região do 618, né? Um pouco abaixo dela. Ele chegou a tocar o 786, que representa ali a linha vermelha, né? Então, assim, depois dessa pernada de alta, se o local web segurar por aqui, eu vejo, assim, uma possibilidade dela deixar um fundo mais alto que o anterior e, quem sabe, né, iniciar um movimento de onda 3 para cima pelo gráfico semanal, né, podendo voltar tudo de novo para testar essa região dos 9,54 mais uma vez, tá? Se eu traçar uma linha de tendência, pegando os topos anteriores do gráfico semanal, repare que ela já começa a trabalhar acima dessa linha de tendência. Se eu pegar o gráfico diário de LWSA3, repare que ela vinha numa movimentação de topo, fundo, descendente, certo? Topo, fundo, descendente. Aí teve essa movimentação mais forte de alta e agora nós estamos testando ali um pivôzinho, né, um topinho ali no tempo gráfico menor que ela acabou rompendo como suporte. Bem, vamos lá. Qual que é a ideia aqui de LWSA3? A ideia é que já começa a segurar por aqui, tá? Caso local web não venha perder, assim, se perder a região dos 5,95, 6 reais, toma cuidado que ele volta tudo de novo para testar os 5,35, tá? Aí já fica esquisita essa movimentação. Mas local web segurando por aqui, trabalhando acima desse pavio que ele deixou aqui na volta dos 6,50, começa a ver a possibilidade de mais um teste dos 7 reais, e aí quem sabe rompendo 7 reais, o início daquela onda 3 do gráfico semanal. E aí teria alvo aqui nos 7,70, aqui nos 9,15, quem sabe até nos 9,70, tá? Que seria o teste do topo lá do gráfico semanal. Então eu gosto bastante da região aí de local web, acho que a relação risco-retorno é favorável. Tem uma mínima 144 no suporte que sugere um alvo na resistência 610. Isso aqui pode ser o que nós chamamos pelo Ficube de um início de um beijo da vida, né? Que é um setup aqui que nós utilizamos, onde ele segura no suporte e manda numa resistência, tá? Se eu for num tempo gráfico melhor nos 120 minutos, tempo gráfico menor nos 120 minutos, coloco as mimas, vocês conseguem perceber que as mimas estão começando a se alinhar para cima, né? Então 17, 34, 72, se o preço segurar por aqui, começa a trabalhar acima de 6,50, nós ganharemos ali um alinhamento da mima 34 com a 144, 7,2 já está acima da 305, 144 já está acima da 610, pode ser o início de um leque 610 para cima no gráfico de local web, tá? Então, gosto bastante da região de local web, vamos ver se ele consegue trabalhar acima aí da faixa de 6,50, e aí o único detalhe, ok, entrei então no local web, né, rompeu ali 6,50, começou a dar a meu favor, mas bateu cabeça e veio para testar esse fundo, perdeu 5,35, né, 5,40. Se ele perder esse fundo aí, pessoal, tome cuidado com a compra, tá? Porque aí já começa a ficar esquisita essa movimentação, né? O racional aqui qual que é? Que ele inicia agora uma movimentação de topo e fundo ascendente, tá? Com uma onda 3 para cima. Se por um acaso ele não segurar por aqui e vem perdendo esse fundo, então ele vai acabar perdendo aí a característica, né, de um movimento de onda 3 para cima e não tem por que ficar segurando ali se ele fizer um novo fundo, tá? Então, a ideia é que o local web já segure por aqui, rompa aí essa região dos 6,50, e aí, se fizer isso, eu começo a ver uma possibilidade de um terceiro movimento de alta, e aí sim, podendo buscar até a região dos 9,60, que é esse topo aí que ele deixou por volta do dia 19 de junho, tá? Então, gosto bastante do local web, vamos ver se ele segura por aí e já começa a reagir a partir deste ponto, tá? Outro candidato ali que eu procurei e vi ali que está interessante é o gráfico de Odontoprev,
tá? Vamos lá, Odontoprev, pessoal. Odontoprev, né? Vamos começar pelo gráfico semanal para a gente dar uma olhadinha nele. Assim, o gráfico semanal de Odontoprev está um pouco mais lateral, né? Mas ele rompeu aqui essa região de 9,84, está trabalhando ali como um forte suporte ali, né? Então já testou uma, deixa eu só colocar de novo ali porque apagou. Ele já testou uma, duas, três vezes a mesma região, tá? Eu começo a ver aqui pelo gráfico semanal a possibilidade de Odontoprev, né? Claro, precisa romper esses topos aí, dela fazer 3 movimentos para cima. Então, está um pouco mais lateral, mas se ele, por um acaso, for para romper agora essa região de topinhos anteriores, né? Então, vou até traçar uma linha de tendência aqui, pegando os topinhos anteriores. Se ele conseguir romper essa região de topinhos anteriores, colocaria como um primeiro alvo o teste da região de 13,77 até essa região dos R$15, tá? Então, seria o teste desse topo ali, que ele deixou também em julho, tá? Então, eu gosto bastante do gráfico do Odontoprev. A única observação é que não é para voltar mais abaixo dos 9,95, dos 9,90, tá? Se perder 9,90, quer dizer que ele acabou falhando aí nessa movimentação de tentativa de romper os topos e, quem sabe, voltar para testar os topos anteriores do gráfico semanal. Quando eu vou para o gráfico diário, eu percebo ali que ele rompeu essa região aqui dos 11,30, está testando como suporte. O ideal é que ele já comece a segurar por aqui, já no gráfico diário, tá? Então vamos ver se ele segura. Hoje está tendo aí um dia até que interessante em cima de um ponto ali, de um topinho que ele rompeu. E aí qual que é a ideia de Odontoprev? Que ele já segure por aqui, venha para testar essa região de topo anterior nos 12,30, e aí, se rompido, venha para testar a região dos 12,80, e rompendo 12,80 começa ali a abrir aqueles alvos que nós desenhamos pelo gráfico semanal. Primeiro nos 13,70, depois a região dos 15, né? E aí chegando lá a gente acompanha para ver o que acontece. Mas eu gosto bastante do gráfico do Odontoprev e acho que aí é um ponto interessante onde, se ele segurar, pode dar uma oportunidade aí bacana para a gente, né? E qual que é a ideia? Ok, entrou por aqui, não é para perder mais a região dos... Eu falei 9,90 pelo gráfico semanal, né? Mas pelo gráfico diário, o ideal é que ele não volte mais abaixo dos R$10, tá? Se ele perder R$10, não tem por que ficar segurando, porque aí acaba falhando essa movimentação. O racional aqui é que ele permaneça acima desses 11,40 e já venha para romper esses topos anteriores, buscando alvos nos topos lá do gráfico semanal. Ok? Então, segundo candidato aí, o Odontoprev. E vamos dar uma olhada também no gráfico do S&P 500, como sempre fazemos aqui. Vamos lá, pessoal. S&P 500, tá? Bem, S&P 500, né? Rompeu aquela região lá dos 400, né? 4.400. Chamei a atenção que acima de 4.400 teria um primeiro alvo nos 4.500 e depois nos 4.600, tá? Continuo com a mesma ideia. Acredito que o S&P 500 continua sua movimentação de alta. Não sei se ele vai direto nos 4.600 ou se ele corrige para depois tentar buscar lá, tá? De qualquer forma, qualquer correção no S&P 500, entendo que depois é para testar novamente o topo, né? Ele está chegando no seu primeiro alvo e acima de 4.500, 4.600 próximo alvo, entendo que o S&P 500 é para cima, tá? E qualquer correção que ele faça, por exemplo, voltando para testar 4.400, 4.390, eu entendo que é uma região de suporte onde ele tende a segurar e mandar para cima novamente, tá ok? Então, é isso que eu vejo para o S&P 500. E para finalizar, o gráfico do Bitcoin. Vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, BTC-USD, gráfico diário, e bora lá. Bem, Bitcoin, pessoal, Bitcoin ele rompeu a retração de 50% do gráfico semanal, tá? Então a gente tinha um alvo aqui, né, uns 36 mil mais ou menos, 35.800, e o Bitcoin foi lá, né, conseguiu romper aquela primeira região. Eu tenho um alvo que o Bitcoin venha buscar os 42 mil, tá? Só que ele começa a apresentar uma certa dificuldade aí na região dos 38 mil, né, pelo gráfico diário. Eu tinha observado em tempos gráficos menores que ele tinha feito um topo, veio testar esse topo, não conseguiu fazer novo topo, né? Chamei a atenção do pessoal ali que, se perdesse esse fundo, essa faixinha verde ficaria esquisita para quem está comprado no Bitcoin. Ele está tentando mais uma vez, né? Está tentando mais uma vez aí romper esses 38 mil, vamos ver se ele consegue romper. Rompendo 38 mil, próximo alvo do Bitcoin é os 42 mil, que é os 50% de retração do gráfico semanal, tá? Então, Bitcoin ainda para cima. Caso ele não rompa os 38 mil, venha perder os 34.700, vejo correção do Bitcoin até a região dos 33 a 32 mil, e se voltar para este ponto de 33 a 32 mil,
são pontos de suporte, onde eu vejo que o mais interessante seria ali pensar em novas compras, tá ok? Então, é isso que eu vejo para o Bitcoin, pessoal. Vou encerrando por aqui, né? Vamos ver como o mercado aí anda durante a semana. Desejo aí para todo mundo excelentes operações e a semana que vem nós estamos de volta com mais uma gravação das oportunidades da semana, pessoal. Um abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau.